Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Em um mundo cada vez mais digital, as relações humanas estão sendo mediadas por telas, celulares, redes sociais, chamadas de vídeo e mensagens instantâneas. Nesse contexto, surge uma nova dinâmica emocional, o apego construído e mantido virtualmente. Quais os limites, os riscos e as consequências desse tipo de conexão? Para responder a essas questões, nós conversamos agora com o psicólogo Jorge Luiz, que explica os impactos psicológicos do apego emocional por meio das telas. Jorge, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia e obrigado pela oportunidade. Maravilha. Ô Jorge, então vamos falar já a respeito desse apego emocional que é, sentido aí por meio de telas. A gente tem vários filmes, séries que também retratam isso. A gente vê isso no nosso dia a dia com os nossos amigos, colegas de trabalho e até em YouTube, né? Então são muitas facetas aí quando a gente pensa nisso. Tem até um filme que se chama Ela, no original aí, Her, que tem um homem solitário que ele desenvolve um relacionamento amoroso com a Samantha, que é um sistema operacional com inteligência artificial. Então, como que funciona esse apego emocional por meio das telas, por favor? O desenvolvimento da tecnologia, ele é muito resultado das nossas necessidades, né? Então, em vez de achar que o que vem primeiro é a tecnologia e depois o problema, na verdade o problema já existe em nós. As relações humanas são difíceis mesmo, o contato, o afeto. Então, se as pessoas estão migrando para relações onde existe uma barreira no meio, é porque esse medo tem ficado cada vez maior, ele já é inerente ao ser humano, então acaba que isso é uma consequência. Essas transformações sociais, elas assustam um pouco, né? De maneira geral, existe uma problematização disso tudo, mas na verdade essas transformações vão nos levar para um outro patamar. Culturalmente, essa transformação vai fazer parte da nossa vida e vai trazer também problemas inerentes a isso, mas somos sim capazes de lidar com essas questões. Os excessos, lógico, a gente sempre precisa prestar atenção neles, porque em todas as áreas, quando se fala em excesso, existe o sinal de que há sim uma patologia. Sim, e a gente percebe que no dia a dia, com acesso à tecnologia, nós mesmos às vezes evitamos conversar pessoalmente, porque a gente pode resolver por uma ligação ou menos, por uma mensagem, por um áudio, evitando aí esse contato, mas sempre ali é mediado pela tela. E eu queria, você falando que isso é algo inerente ao ser humano, mas quais fatores levam alguém a se envolver emocionalmente com uma pessoa que nunca viu pessoalmente? É uma facilidade, por um lado, mas também tem uma questão fantástica que é a fantasia. A possibilidade que a gente tem de fantasiar, de criar com algo que nós não entramos em contato com a realidade de maneira direta, pode ser muito mais fascinante. E a frustração também pode ser muito maior. Então, se uma pessoa está mais vulnerável, está mais suscetível a ter um problema, esse problema pode aparecer de uma maneira muito maior se ela criar uma expectativa muito grande, uma fantasia muito grande, porque esse distanciamento, ele possibilita isso. Então, você junta dois elementos perigosos aí, que é a fragilidade, a vulnerabilidade, temos o medo também por trás disso tudo, e depois a consequência que isso pode gerar quando a pessoa entrar em contato com uma realidade que ela construiu de uma maneira completamente diferente. Correto. E essa falta de contato físico, ela pode ser substituída pelo diálogo constante online? A pessoa ela consegue suprir isso, por exemplo, dentro de um relacionamento? As pessoas estão tentando suprir coisas sempre com algum tipo de excesso, É bem uma coisa inerente ao ser humano, é isso. Não ter tanta facilidade em relação a em determinado contato ou em determinada vivência e buscar outro tipo de relação. Pode ser não só com a tela, mas tem vários excessos. O cardápio dos excessos, ele é fantástico. Pode ser com compra, com comida. Olha o tanto que o mundo virtual trouxe tudo isso, Eu posso comprar com muita facilidade, eu posso pedir comida com muita facilidade, eu posso entrar em contato com pornografia com muita facilidade, eu posso ter inúmeros parceiros com muita facilidade. Então, o cardápio dos excessos está aí. E as pessoas estão indo por esse lado porque encontram uma coisa muito boa e querem viver aquilo que é muito bom sem limite nenhum. Então,
imagina, a grande dificuldade humana é colocar limites para si mesmo, viver de maneira moderada. Ninguém quer. Todo mundo quer poder desfrutar de maneira extrema do dinheiro, das oportunidades, das relações, da quantidade de relações. E é isso, esse fenômeno que vem acontecendo. Então, nossa sociedade, de maneira geral, cada vez mais tem dificuldade de lidar com os limites. E as redes sociais dão uma oportunidade tão grande das pessoas poderem viver sem limites. Então, essa é a realidade que a gente está lidando hoje. E acaba que é um prazer muito rápido, né, imediato. O próprio rolar do feed, né, já oferece isso pra gente. Eu queria que você traçasse pra gente um pouquinho de como que seria o perfil psicológico que é mais comum, né, a desenvolver esse apego virtual quando a gente está falando de relacionamento, e também se isso acontece com frequência em uma faixa etária específica, por favor. A gente precisa ter sempre consciência que a fragilidade e a vulnerabilidade sempre vai estar associado com o risco de um adoecimento. É claro que pessoas, vamos colocar ali, saindo da infância, entrando na adolescência e cada vez mais com a sexualidade aflorada, elas vão estar mais suscetíveis a esse tipo de relação. E mesmo que haja orientação, conscientização, vamos falar a verdade, né? Adultos, crescidos, com muita noção das coisas, supostamente muita noção das coisas e muito conhecimento, nós temos muita dificuldade ainda de impor limites a nós mesmos. Então você imagina numa faixa etária ali mais vulnerável, onde a fantasia toma conta de uma maneira muito mais fácil, porque basicamente a internet funciona dessa maneira. Você pega pontos de vulnerabilidade das pessoas e vende produtos, oportunidades e possibilidades para elas. Você citou bem aí a questão do nosso vício em dopamina, e aí com o celular na mão, a possibilidade de realização imediata, numa fase da vida onde as pessoas estão extremamente desejosas do mundo, né? Querendo realizar tudo, querendo realizar muito, então ali o risco, ele certamente se manifesta de uma maneira mais intensa. E Jorge, como que a gente consegue identificar? Porque, por exemplo, às vezes a gente utiliza das telas porque é, como você disse, uma facilidade. Às vezes há um relacionamento à distância e acaba que você utiliza aí, né, para facilitar, conseguir dar andamento nesse relacionamento. Mas como que a gente identifica se é um apego saudável, e se existe, né, um apego saudável, ou uma dependência emocional? A nossa dificuldade de ficar sem. Porque eu posso até imaginar assim, eu tenho controle, eu estou aqui no domínio disso aqui. Mas quando eu me vejo sem por alguma razão, ou porque aquela rede social caiu, ou porque eu fiquei sem carregador e estou em determinado lugar, e aquilo ali já me gera uma ansiedade muito grande, e eu não consigo pensar em outra coisa. E isso começa a me prejudicar em outras atividades, porque é muito comum você ver encontros reais entre pessoas, onde essas mesmas pessoas estão muito mais vinculadas ao contato virtual do que conseguindo desfrutar daquele momento ali. Então, de fato, parece uma erva daninha. Vai tomando conta da nossa vida e de maneira muito inocente, parece que não está gerando problema nenhum. Nós estamos aqui conversando, batendo um papo e de repente a gente emerge naquele mundo virtual e não consegue parar. E não percebe que não consegue parar. Então, acho que todos nós estamos, de algum modo, criando e intensificando essas dependências. Fazer um exercício para fora disso é uma necessidade, é uma prática, mas só que a gente precisa conseguir, de algum modo, se impor a necessidade dessa prática, da desconexão virtual. Da mesma forma que a gente precisa se impor a prática do exercício, ou a prática de fazer uma boa leitura, a prática do desapego virtual, ele é uma necessidade. Porque, em algum grau, nós estamos todos vinculados de algum modo excessivo a esse universo. E quais dicas que você dá para a gente fazer esse exercício de desapego virtual, né? Qual que é o caminho para a gente tentar reeducar a nossa mente ou prestar mais atenção nisso? A gente precisa fazer as pazes com a ideia de frustração, né? Eu deixar uma coisa extremamente prazerosa para mim vai ser frustrante. Da mesma forma que se eu me propor fazer alguma coisa produtiva hoje, também vai ser frustrante.
Se eu busco só o prazer, eu vou entrar naquele cardápio de excessos ali e o celular certamente está no meio disso tudo. Então, quando eu olho para a frustração e entendo que ela faz parte de qualquer melhora e de qualquer crescimento, talvez haja uma possibilidade melhor aí de que eu possa viver em melhor equilíbrio com as coisas todas que estão ali à minha disposição. Jorge, nós agradecemos muito pelos esclarecimentos, pelas informações, e a gente ressalta a importância de ter um acompanhamento, né, de um profissional, um psicólogo, para auxiliar aí nesse processo, porque muitas vezes, como você disse, a gente nem percebe que está imerso aí nesse apego virtual. Muito obrigada pela sua participação e presença aqui ao vivo no nosso Jornal da Manhã Patos. Certíssimo, muito obrigado, e acho que essa oportunidade de aproximar a psicologia a essa área das pessoas é uma coisa essencial.